Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, amigos meus e amados de meu Pai, nosso Pai, o eterno Pai, o verdadeiro Pai, o único que é realmente Pai. E por ser Pai, Ele nos ensina o caminho da vida. Ele nos ensina como nós podemos aprender a sua palavra, a sua lei, para que nós venhamos, uma vez obedecendo-a, venhamos colher os frutos dessa obediência. Então, eu queria dividir com vocês o texto que sempre falou muito comigo, muito mesmo, especialmente nos momentos difíceis. Inclusive, você que está vivenciando momentos difíceis na sua vida, sejam problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, quaisquer que sejam os problemas que você venha enfrentando, mesmo conhecendo o Deus Pai, mesmo tendo conhecimento do Pai, você fica meio assim, digamos, em dúvida. Poxa, como é que pode? Né? Porque quando a gente está passando momentos difíceis, problemas, mesmo crendo em Jesus, de todo o coração, sincero, a gente diz assim, poxa, o que eu fiz de errado para padecer dessa forma, sofrer dessa forma? O que eu estou fazendo de errado que Deus permite que vivamos nessa situação? E é aí que a gente entra com um texto que eu gosto, que nem sempre as pessoas entendem, mas aqui está claro o que Deus quer fazer conosco. O texto diz assim, o salmista, o maior salmo da Bíblia, o capítulo maior da Bíblia, é o Salmo 119. E no versículo 71 diz assim, o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua palavra, os teus pensamentos, a tua vontade para a minha vida. E é uma realidade. Eu aprendi e tenho aprendido muito com os problemas, com as dificuldades, com as perseguições em toda a nossa vida. Nós sofremos muitas injustiças, perseguições, calúnias, ódio. Nós enfrentamos os leões espirituais. Nós enfrentamos as arenas espirituais. Mas nunca Deus nos abandonou. Ele permite e vai permitir sempre que nós passemos por problemas, por dificuldades, por situações que a gente não entende na hora que está vivenciando. Só depois que passa, só mais tarde, a gente descobre, puxa, como eu fui injusto, eu pensei que, poxa, Deus me abandonou, poxa,
Deus não está vendo, né? Na hora que a gente está vivenciando as dificuldades na vida, a gente não pensa, que Deus é justo, que Deus está permitindo, que Deus quer nos ensinar. Não, a gente pensa logo, poxa, isso é injustiça. Como que pode? É normal a injustiça lá fora. É perfeitamente normal, cabível, porque lá fora os homens se matam e se entregam às injustiças. Mas dentro da casa do Senhor, vivendo uma vida correta, como é que pode eu estar passando por essa situação desastrosa? E essa é a verdade. Muitas pessoas têm reclamado, ou se não reclamam, lá dentro do coração pensam assim. Eu queria que você soubesse uma coisa. Quando Deus, isso é um exemplo que eu sempre uso com muita frequência, quando Deus tirou o povo dele do Egito, Israel era um povo escravizado. 400 anos viveu lá escravizado pelos egípcios. Foram os filhos de Israel que construíram o Egito, o grande Egito, que na altura era como uma grande nação hoje. Então, eles trabalharam duro, sofreram, gemeram, invocaram a Deus, clamaram a Deus, choraram diante de Deus. E Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés para libertar aquele povo. Bem, isso a gente já sabe. Agora, o que poucas pessoas sabem é que Deus escolheu o caminho do deserto mais difícil, mais longo, mais penoso, para que o seu povo atravessasse até a terra prometida. Deus não procurou levar o povo dele por um caminho curto, espaçoso, confortável, não. Deus o levou pelo meio do deserto. E você sabe, quando a Bíblia fala deserto, é deserto. Não tem uma quitanda para você comprar tomate, comprar cebola, comprar isso, comprar aquilo que você precisa. Não, tem nada, zero. É um lugar quente, causticante durante o dia. À noite é frio ao extremo. Assim como é quente durante o dia, é gelado durante a noite. Quer dizer, não havia água, não havia pão para se comer, não tinha nada. Mas Deus mesmo, quem o guiava numa coluna de fogo durante a noite e durante o dia, uma coluna de fumaça. Então, aquela coluna que, quando se movia, o povo tinha que estar pronto para segui-la, era o Espírito Santo. Representava o Espírito Santo. E a mesma coisa é hoje. Deus nos tem dado o Espírito Santo para nos conduzir pelo deserto deste mundo. É difícil, é cruel a gente viver no meio da injustiça, da calúnia, da perseguição, da mortandade, as doenças, as enfermidades. É difícil você compreender tudo isso que acontece no mundo que vivemos, mas é o deserto que Deus
escolheu para os filhos de Israel tomarem posse da terra prometida. Porque no deserto, os filhos de Israel aprenderam a palavra de Deus. Aprenderam a depender de Deus. Aprenderam a invocar a Deus. Aprenderam. E esse aprendizado custou caro para os filhos de Israel, porque daquelas milhares e milhões de pessoas que saíram do Egito para a terra prometida, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Ele viu a terra prometida de longe, mas não entrou. Porque Moisés também falhou com Deus. Ele falhou com Deus. Então, amiga e amigo, quando nós que temos a fé em Deus, vivemos uma fé pautada na palavra de Deus, na palavra da justiça, enfrentamos os leões do deserto, digamos assim, nós temos que aprender a confiar em Deus. E esse aprendizado custa caro. Esse aprendizado custa sacrifício. Esse aprendizado custa o nosso pranto, o nosso choro, a nossa dor custa caro. Mas é o jeito que Deus escolheu para ensinar os seus filhos. Porque quando você ensina os seus filhos com a palavra, com a orientação, com o ensino, os seus filhos, normalmente os filhos são rebeldes, acham, não quero saber disso, eu não quero saber. Eles querem gozar a vida, eles querem curtir a vida, não querem saber de aprender a viver na vida. E isso, obviamente, vai lhes custar caro lá na frente. Por isso nós temos no mundo muitos mimimis da vida, filhinhos de papai, filhinhos que não querem nada com nada, só querem, como diz aquela música, só querem rosetar, essa é a realidade. Só querem curtir a vida. Mas Deus, então, permite que os leões venham persegui-los, que os problemas venham perseguir-nos, para que nós não venhamos cochilar na fé e venhamos aprender a depender dele a cada dia. Por isso Jesus ensina na sua oração, vós orareis assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não manda que a gente ore, o pão nosso de cada dia nos dê com fartura para todo este ano. Não. Dá-nos hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã, quando aconteceu o amanhã, então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E todo dia venhamos aprender a depender dele e não da nossa sabedoria, não da nossa educação, não do nosso dinheiro, não da nossa influência, não da nossa força. Deus quer que você e eu, que cada um de nós, viva cada dia, lutando e enfrentando os seus leões, matando os seus leões cada dia, sem
se quer deixar um para o dia de amanhã. Não, é hoje. Por isso, o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E aprender, um dos aprendizados mais importantes da fé é a confiança. Porque uma coisa é você ter fé para tomar posse das bênçãos. E muita gente tem feito isso. Nós temos visto muitas pessoas prósperas, abençoadas, através da sua fé nas promessas de Deus. Só que, quando essas pessoas tomam posse das promessas, elas relaxam na fé. E aí começam a curtir as suas conquistas. E é isso que Deus não quer. Nós temos que viver cada dia com o pão nosso daquele dia. Então Deus permite que nós venhamos sofrer, seja em angústias, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas disso, qualquer que seja o problema, nós atravessamos o deserto, nós estamos atravessando o deserto desse mundo. E é normal, perfeitamente normal, a gente sofrer as angúrias, os problemas do deserto. Mas você diz, mas bispo, se Deus é conosco, por que ele permite esses desertos? Já falamos, o salmista diz aqui, para que aprendêssemos os seus estatutos, a sua palavra, para que uma vez aprendendo a sua palavra, nós venhamos aprender a depender dele. Essa dependência dele é que é preciosa. Uma vez você conquistando as bênçãos, graças a Deus. Mas se você, porque conquistou as bênçãos, pensa que vai viver o resto da vida só curtindo as bênçãos, você se engana. Você vai ter que enfrentar lutas para aprender a depender não das bênçãos, das conquistas, mas depender daquele que abençoa as suas mãos, abençoa a sua vida. E Israel não aprendeu essa lição. Não aprendeu. Porque daqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram. Claro que durante 40 anos, muitos nasceram no deserto. E desses que nasceram no deserto, houve aqueles que entraram na terra prometida, mas os seus pais, que se rebelaram, que reclamaram, que lamentaram, que duvidaram, que viram o poder de Deus, nós temos visto o poder de Deus na vida das pessoas. Nós temos visto o poder de Deus em nossas próprias vidas. Mas aquele povo viu o Espírito de Deus em forma de nuvem de fogo à noite e coluna de fumaça durante o dia. Eles viram, passaram no meio do Mar Vermelho. Sabe lá o que é isso? Eles viram as 10 pragas sobre o Egito. Eles viram o poder de Deus. Fisicamente, eles viram. Mesmo assim, não confiaram em Deus. Não aprenderam a confiar em Deus. Então, apenas 2 daquela geração que saiu do Egito entraram na terra prometida. Minha amiga, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema. Não sei
qual a sua dor, qual a sua situação. Mas uma coisa eu sei e tenho aprendido, também às custas de sacrifícios, às custas dos problemas que passamos também. Deus é conosco. E quando Ele é conosco, a gente aprende a confiar nele, não só a conquistar as bênçãos, mas manter as bênçãos a cada dia, com a confiança nele. Então, Deus permite que isso aconteça para que a gente venha aprender. Porque só na base do cascudo, só na base do supapo, a gente aprende. A gente não aprende numa boa, não. A gente sempre tem que passar por problema. Eu aprendi muito, eu falo por mim. Nós aprendemos muito sobre esse assunto. E eu posso falar isso com vocês, eu tenho autoridade, porque nós passamos também por isso. Nós aprendemos a confiar em Deus, porque você lembra que falamos ontem, os 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Quer dizer, os 10 tiveram fé para conquistar a cura de uma doença maldita. Mas apenas um confiou a sua vida em Jesus e voltou para agradecer, e voltou para glorificar o Senhor, reconhecer o Senhor. E foi o único que foi salvo. Assim também, minha amiga, meu amigo, vai ser na consumação dos séculos. Os tempos difíceis que nós estamos vivenciando hoje no mundo vão se tornar muito piores, infinitamente piores. E eu não estou profetizando, não, eu estou falando o que já está escrito, já está determinado. E ninguém pode mudar isso, porque já foi falado. Jesus está às portas. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar aqueles que se mantiveram na fé, que aprenderam a confiar nele. Não só a tomar posse das suas bênçãos, mas, sobretudo, confiar na sua palavra. Estes vão ser arrebatados, graças a Deus. Os demais, que é a maioria, vai ficar para trás. Pense nisso, minha amiga e meu amigo. Uma coisa é você ter fé para tomar posse das bênçãos. Outra coisa é você ter fé para manter-se na fé e viver de fé em fé, quer dizer, de confiança e confiança. Porque é assim que importa que nós vivamos o dia a dia. Eu não estou falando isso aqui para consolar você que está sofrendo. Não, eu não estou falando para te consolar, que quem sou eu? Só o Espírito Santo consola. Mas eu quero que você saiba que não adianta você conquistar mundos e fundos, foi o que Deus nos revelou. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Epa! Falou da minha alma, que é eterna, eu não quero correr risco nenhum de perdê-la. Então, viemos aprender que o Senhor Jesus Cristo cura, liberta, transforma, abençoa, prospera, mas, sobretudo, Ele salva e mantém a nossa salvação quando nós mantemos a nossa comunhão com Ele, quando nós mantemos a nossa confiança, a dependência dEle. Deus abençoe a você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.